STM Alarmes. Segurança eletrônica 24 horas. Confiança e tranquilidade próximos de você. Apresenta Programa da Regina. De casa, tudo bem com vocês? Programa da Regina entrando no ar, apresentado pelo grupo STM Alarmes, portaria remota e segurança eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, a arte para todas as idades. O patrocínio especial é da Simoneto Móveis Planejados, na Avenida Plínio Brasil Milano, 1689, e também na Ipiranga, 7630. Ambientes lindos e modernos só tem aqui na Simoneto. O programa da Regina é digital e você pode nos assistir em qualquer lugar do mundo, pelas redes sociais, pelo YouTube, onde ele inclusive fica à disposição para você ver quando puder. E também pelo site do canal BaTV. Agora a gente vê hoje quais assuntos passam por aqui. Daqui a pouco no programa da Regina eu vou falar de dois dispositivos que a gente usa nas coronárias para remoção do cálcio. Daqui a pouquinho no programa da Regina estaremos conversando sobre a importância e sobre como funciona a primeira consulta dermatológica. Hoje no programa iremos falar sobre a adaptação escolar. Até logo! Oi gente, eu sou o Christian Colbert e daqui a pouco eu vou conversar com a Regina sobre audições lá na Elite Acting. Assistam! O assunto de hoje será cabeceiras de cama. Daqui a pouco eu vou estar falando sobre fivelas de cinto na moda masculina. Não sai daí. Hora da gente falar de saúde, né? Com o Dr. Gilberto Laorgue Nunes. Você sabe que ele sempre traz coisas aqui, novidades, né? Tecnologias, enfim, tudo que se refere ao nosso coraçãozinho, né? Exatamente. E que a gente tem que saber cuidar, como a gente sempre fala aqui. Bom, hoje, inclusive, falando nisso, né, a gente vai falar de um equipamento que não é novo, né, mas vem sendo usado, que é o Rotablator, isso? Isso, porque o Rotablator é um dispositivo, é uma broca, como se fosse uma broca parecida com a de dentista, que tem uma ogiva com diamantes na ponta que gira a uma velocidade em torno de 150 rotações, 1000 rotações por minuto, e o objetivo dela é limar o cálcio que pode se depositar junto da gordura na parede das coronárias. Tá? O cálcio é o constituinte do osso, então o cálcio ele é duro, né, não distensível, por isso que quando a coronária tem muito cálcio, às vezes é difícil e muitas vezes impossível de implantar um stent, por exemplo, porque a gente não consegue abrir, dilatar aquele cálcio e conseguir passar o stent. Tá? Então é nesses casos que a gente usa esse equipamento. Justamente. Então o Rotablator existe já há muitos anos, né? E ele ajuda a retirar o cálcio mais superficial, ou seja, que está mais próximo da corrente sanguínea na coronária, e possibilitar a passagem e a posterior dilatação do stent. A limitação do Rotablator é essa. Primeiro, ele só remove o cálcio que é superficial, próximo da luz da artéria onde passa o sangue. Segundo, ele tem um diâmetro que não passa de 2 milímetros, então esse é o tamanho máximo da abertura que a gente consegue. Então, mesmo com o Rotablator, a gente tinha dificuldade ainda em lesões muito calcificadas, com cálcio um pouco mais profundo na parede do vaso, da gente conseguir abrir o caminho para implantar o stent. Agora a gente fala assim, claro, aparentemente parece uma coisa fácil, mas na prática mesmo, como é que é utilizado esse equipamento? Ele é utilizado como se fosse um catéter dentro da coronária, né? Ao invés de ser um balão, por exemplo, que é o balão que a gente usa para abrir caminho lesões não calcificadas, para esmagar a placa e depois possibilitar a colocação do stent, o Rotablator ele faz uma remoção desse cálcio. Então, e mais recentemente surgiu um outro dispositivo, que é na realidade um balão que dá ondas de choque, como a litotripsia do cálculo renal, por exemplo. O princípio é parecido. Então ela dá ondas de choque que ela quebra o cálcio. E a grande vantagem em relação ao Rotablator é que ele atinge o cálcio profundo. E mesmo o cálcio que está, por exemplo, atrás de um stent que foi implantado e não foi totalmente expandido,
Com o Rotablator esse cálcio é inacessível, porque tem a haste do stent na frente. Agora com esse balão novo, o Shockwave, a gente consegue, ele ultrapassa o stent e consegue quebrar o cálcio atrás do stent. Então possibilita que mesmo um stent mal expandido há algum tempo, né, que foi implantado, a gente consiga expandi-lo adequadamente. Então esse é um dispositivo que vai acrescentar bastante em relação... O Shockwave sim é novo. Esse é novo. Esse foi liberado para uso no Brasil esse ano. A gente já tem disponível, já estamos utilizando e ele ajuda muito em casos muito complexos, com muito cálcio, nos quais o Rotablator não consegue, pelas suas limitações, remover todo o cálcio e possibilitar um implante adequado do E é stent. numa simples aplicação, assim, numa única vez, a pessoa tem que voltar? Numa como única é? vez, é no mesmo procedimento. A gente cateteriza a coronária, se tem muito cálcio a gente faz essa preparação com o Rotablator ou com Shockwave ou eventualmente com os dois e depois implanta o stent. Então é tudo no mesmo procedimento. O senhor falou que já se tem, né, esses equipamentos, mas qual é a acessibilidade assim, em grandes hospitais que a gente tem isso? Como é que a gente pode fazer uso? Sim, é basicamente em grandes hospitais, né, que tem uma estrutura adequada para fazer isso, porque ambos têm um console, né, que a gente faz o controle, no caso do Rotablator, da quantidade de giros por minuto e no caso do Shockwave, da intensidade da onda de choque. Né? Então precisa um treinamento da equipe, né? Precisa o apoio da indústria também, dos técnicos da indústria, para poder montar o equipamento para a gente poder utilizar. Claro. Então, né, é uma coisa que tem que ser mais programada, vamos dizer assim. Tá bom então, doutor Gilberto. Valeu! Até domingo que vem com outro tema. E a gente segue, né, falando de saúde agora com a Adriane Bescon, né? Que sempre fala de laser terapia, de tratamento de feridas, de amamentação. Para lá que a gente vai agora. Oi, Regina. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante e que tem vindo bastante à tona porque tem acontecido mais casos, que são os casos de engasgo. Hoje eu vou demonstrar no bebê como é que a gente faz a manobra de desobstrução dessa via aérea, que é o desengasgar, na verdade. Então a gente viu que o bebê estava ingerindo alguma coisa e de repente ficou mais quietinho, parou de chorar, pode até ficar meio roxinho, a gente parte para a manobra. Tá? A gente vai apoiar o corpo desse bebê segurando aqui a face, né, na mandíbula, e vai fazer entre as escápulas, que são esses ossinhos aqui, a gente vai fazer pressões, 1, 2, 3, 4, 5, fortes com essa parte da mão, que dá mais firmeza, e o bebê não chorou, repete esse procedimento e já pede ajuda. Essa criança precisa ser reavaliada, mesmo que ela fique bem em seguida. Criança que engasga com muita frequência não é normal, precisa ser acompanhada de um jeito diferente. Olá! Hoje eu tô aqui para falar de um assunto bem legal que todo mundo vai adorar. As estações mais frias do ano estão chegando, estamos no outono, daqui a pouco vem o inverno, é época que a gente fica mais em casa, que tá mais friozinho aqui no sul, eu já tô bem quentinha. Então, o assunto de hoje é cabeceiras de cama. Essa época a gente pode pensar em começar a renovar os nossos ambientes mais íntimos, porque é uma época que a gente fica mais em casa. Então, como é legal a gente ter essa renovação na época que a gente curte mais ficar em casa, um friozinho, um aconchego da nossa família, do nosso lar. Então, as cabeceiras de cama podem ser de vários tipos, né? Então, não precisa ser aquela cama box com uma cabeceira atrás. A gente pode inovar, né? Hoje em dia a gente pode usar muito as camas prontas. Aqui, por exemplo, tem um exemplo de uma cama pronta, uma cama clássica, né? Atemporal, que sempre se usou e sempre vai se usar uma cama toda de madeira. Mas também eu vou mostrar algumas imagens agora de algumas opções que a gente pode usar nos dormitórios. Uma delas é uma cama pronta que a gente pode comprar toda estofada. Existem opções nas lojas de camas toda estofada. Essa que aparece na imagem, ela é toda em couro natural e tem uma cabeceira de couro também. E sobreposta a ela, um revestimento de pedra na parede e madeira do lado. Olha que interessante e como pode ficar diferente a cabeceira de uma cama num dormitório, né? Claro que é legal a gente ter um projeto bem elaborado, mas às vezes só alguns toques já fazem toda a diferença. Eu vou mostrar um outro exemplo na imagem de um dormitório que a gente simplesmente fez
arco de MDF preto com uma luz LED, um papel de parede tipo linho e uma cabeceira de ferro. Olha que interessante, como uma cabeceira de ferro, ela pode ficar moderna e dar um ar diferente, inovador e aconchegante no dormitório, né? Então fica uma opção bem diferenciada da gente mudar o nosso dormitório. Tem mais 2 exemplos de quartos de solteiro. Um deles é um quarto de menina, que eu fiz uma cabeceira de MDF, toda com luz de LED em volta, e um pouco de estofamento. Eu usei ali uma cor rosé, um estofamento de veludo. Então, olha que interessante, às vezes só uma cabeceira em MDF com um pequeno detalhe de estofamento e uma iluminação já faz toda a diferença no dormitório. Tem um outro exemplo que é um dormitório de menino, que daí é uma cama de solteiro que está solta no meio do quarto, não está encostada na parede, e simplesmente eu usei um MDF amadeirado. Olha que interessante, é uma opção super simples, super econômica, um MDF amadeirado com uma iluminação de LED indireta. Então fica um detalhe bem legal e fácil de fazer, né? Pode fazer isso, pode ser feito numa cama de casal, numa cama de solteiro, a cama pode estar solta no meio, pode estar encostada. Então, existem várias maneiras, várias opções de fazer esse tipo de revestimento de MDF. Um outro exemplo que eu vou mostrar para vocês é um dormitório de menino, todo em tons de cinza, que também eu fiz a cabeceira em MDF, com estofamento em veludo, tons de cinza. Olha que interessante. E a iluminação também em toda a volta. Nesse caso, eu usei umas prateleiras acima da cama, porque era a necessidade dele no projeto. E então, olha que diversificação, né, de cabeceiras, de opções, né, que a gente pode ter num dormitório e como dá um ar totalmente diferente ao que a gente tinha, vamos dizer assim, né, às vezes só trocando a cabeceira de cama já o dormitório muda completamente. Uma outra opção também é simplesmente mudar a cor da sua cabeceira de cama, da sua parede, né? Brincar com as cores de tinta, colocar uma cor mais ousada, botar um quadro, uma iluminação diferenciada em cima. Se você tem gesso, pode colocar uma luminária embutida, iluminando esses quadros. Então, às vezes só uma tinta e uma iluminação e um quadro na parede já muda bastante, né? Então, tem várias opções aí para vocês mudarem, dar um up no seu dormitório, na sua cabeceira de cama e se preparar para o friozinho e curtir o seu aconchego do lar, tá bom? Então esse era o assunto de hoje. Quero agradecer a Lides Construtora, nossa apoiadora, e até o próximo programa. Agora tem a dica do Grupo STM, que entende muito sobre proteção de patrimônio. Mas claro que o maior patrimônio para a STM é a vida. Se você tem muros em casa ou escritório, instale contenções. As mais usadas são concertina ou cerca elétrica, que dificultam invasões por ladrões. E para você ficar tranquilo, claro, contrate os serviços da STM, que atende em todo o estado e possui equipes qualificadas, serviços de monitoramento e portaria remota. Ligue 3398-7418, código 51, e agende um orçamento, que com certeza cabe no seu bolso. Tranquilidade em dobro na sua casa, condomínio e no trabalho. STM Alarmes há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. Olha, hoje tem briga de casal na Dica de Cultura. A gente já vai saber sobre isso. Roda aí. Então, o casal em questão é representado, claro, né, pela Patrícia Zingali e pelo Tabaré Garcia, num espetáculo, agora em junho, né, que vai começar, em Briga de Marido e Mulher, Salve-se Quem Puder. Olha, você que está nos assistindo aí em casa, se está em casal agora, prepare-se, né? Porque é isso, quer dizer, as pessoas com certeza acabam se identificando, vendo ali os motivos de briga. Vocês são muito brigões, é isso, no espetáculo? Um pouquinho. Um pouquinho, adoro a delicadeza. Que nem todo casal. Briga, mas depois se entende. Vai ter, mas tem entendimento, pelo menos. Não só briga. Aí o pessoal vai ter que assistir para poder comprovar se vai ter o entendimento ou não.
Não, mas na verdade, assim, eu acho que Regina, a Maria Eugênia, que é o meu personagem, eu acho que ela é um pouco mais briguenta que ele. Tipo, a maioria das mulheres. Já é um nome forte, né? Maria Eugênia. Ela já é bem geniosa. Ela incomoda esse rapaz aqui. Mas no final, é aquelas coisas de marido e mulher, né? A gente se apaixona, a gente briga, daí daqui a pouco tem um perrengue maior, mas estamos ali, estamos juntos, unidos pelo casamento. É que na verdade o homem cutuca muito, né? E provoca muito. Aí quando a mulher estoura, depois ele reclama que a mulher É que ele provoca, mas não quer DR. Não quer. O homem tem pavor de DR, né? Um horror. Essa coisa de mulher, mas a gente também enche o saco com isso, essa é a verdade. A gente é muito chata, ainda mais quando tá em TPM. É aquela história, fala com o meu ouvido, né, gente? Porque não dá pra aguentar. Agora, de quem é esse texto? Como é que é? É baseado em vida real? Como é que funciona? Na verdade, esse é um texto meu que eu fiz mais de 8 anos, se eu não me engano. E aí o arquivo corrompeu no computador quando eu estava escrevendo. Aí eu nunca mais pude... Aí passou alguns anos, eu escrevi a primeira parte de novo, tentando lembrar o que era. E aí ano passado eu terminei de escrever quando eu apresentei para o nosso diretor. Se seria bacana eu terminar de escrever para montar. Aí como eu li, eu achei que estava... Na minha cabeça estava muito fraco o texto, não estava engraçado, estava ruim. Aí eu li, eu gostei do que eu li. Com esse distanciamento de mais de 8 anos. Pois é, mas eu já ia perguntar, nesses 8 anos as brigas não mudaram? Porque não aí mudaram. já tem mais rede social, já tem mais um monte de coisa. Desde a época das cavernas, o ser humano não muda, relacionamento é... Cara, e as brigas são sempre pelas mesmas coisas, galera? Pelas mesmas coisas, pelas mesmas coisas. Meu Deus! Isso que eu acho que não são parecidos, isso que eu acho que é legal na peça, porque... Querendo ou não, são casais diferentes que estão lá nos assistindo, muitos não são nem casados, enfim, não importa, mas todo mundo sai com algum tipo de identificação. Porque a gente representa várias situações, desde a lista do supermercado, enfim, todas aquelas confusões que acontecem dentro de casa. E o mais curioso é que a gente adora rir disso, mas na nossa vez, ou seja, na nossa casa, aquilo é motivo de briga seríssima. É engraçado isso, né? Por isso que a comédia ela tem um poder reflexivo de dirigir o conteúdo mais fácil. Quando a gente está rindo, a gente está solto, está suave, e aí o conteúdo que está sendo passado, diferente do drama, a gente absorve mais fácil. A gente ri e fala, viu, ó, tá fazendo isso aí, tu tá fazendo igual em casa. Mas se fosse uma situação mais real pro drama, por exemplo, ó lá, é isso aí. Já ia gerar uma briga. Mas tá voltando em temporada, né? Vocês já tiveram uma temporada. Tá voltando, a gente teve faz 2 meses, né? Na verdade, 1 mês, né? Foi em abril, final de abril, a gente está retornando agora nesses dias que é 2, 3 e 4, em função da questão dos namorados, meses dos namorados. Isso que é o mais legal, Regina, porque a gente ficou 9 meses, digamos que em gestação com essa peça, desde que pegamos o texto, que o nosso diretor é o Iro Matos. A gente começou com videochamadas, foi, enfim, entrando naquela história. E depois de 9 meses estreamos, mas era uma surpresa. A gente não sabia como o público ia nos receber. Isso que foi bacana, porque foi muito legal. A gente lotou todos os dias, foram 2 finais de semana. E o público recebeu muito bem a nossa peça. Por isso que a gente está voltando agora, enfim, para encantar os casais, porque vão lá, vão dar boas risadas, vão se identificar. As reações que tu te refere do público são reações assim que tu percebia, né, dali do palco, aquela coisa do tu, não sei o quê, ou chegou alguém a vir falar com vocês? Pra mim, chegou uma senhora e falou, nossa, quando eu tava olhando ali no palco, eu falei, é o Walter. Aí eu disse, quem é o Walter? Meu marido, tava ali, ele faz exatamente igual. Não conhece o Walter? É bem quase isso. Quase isso. Gente, e o que vocês, assim, quais são as brigas que vocês mais têm, assim, no palco, que vocês acham que se identificam mesmo, as pessoas acabam... Eu acho que porque como eles estão numa crise do casamento ali, de brigar muito, começa que qualquer coisinha incomoda e qualquer coisa é motivo de briga. De discussão. Eles já não se aguentam mais. Então, é ciúme, é a lista do supermercado, é porque a mulher foi para tal lugar, é porque ele foi para tal lugar, é a secretária dele. Isso que eu acho que é muito legal, só um parênteses, você falar da Celidineia, que é a secretária do casal. Tem uma terceira pessoa aí. Essa terceira pessoa, que no caso sou eu também, né, porque eu interpreto os 2 personagens, que é a empregada. Ela é fantástica, é aquela que mete a colher em tudo. E ela é muito divertida, muito engraçada, e as pessoas se identificaram também muito com essa situação. Bom, olha só, então é 2, 3 e 4, é isso de junho, né? Teatro Newton Filho, sexta e sábado, 21 horas, domingo,
19. 19 horas. Exatamente. Ingressos pelo Simpla. Os ingressos Pelo estão à Simpla. venda pelo Simpla e uma dica legal para quem estiver assistindo ao teu programa, que os primeiros ingressos então estão com desconto. Então corre lá, adquire teu ingresso e vai nos prestigiar, vai dar boas risadas, porque realmente é um espetáculo muito É engraçado. muito legal. E assim, enquanto a gente estava em cena, as pessoas estavam lá dando risada, participando. Essas caras a gente vê, né? Muitas mulheres indignadas com os marido. maridos, mas olha, gritando no meio do espetáculo, Tá assim, porque bem, viu. tá então, isso. É bem legal mesmo. Eu acho que é uma peça que vale a pena assistir. Que legal. Porque todo mundo se identifica Com de uma certeza forma. estaremos lá. Obrigada, certeza. viu, pela presença de vocês no A gente que programa. agradece. E outra coisa, eu vou falar da casa de vocês agora, lá daquele espaço que vocês fecharam, do jardim, mas não vão brigar agora por causa disso, tá, gente? É só... Vou dar uma dica, que se vocês precisarem de imóveis legais, né, para pro jardim, pra sacada que fecharam, claro que vocês vão procurar na Lemertz, tá? Porque lá tem um preço muito melhor e tem uma variedade incrível, qualidade nem se fala. Dá uma olhadinha aí no vídeo. E agora é o momento aqui, né, o espaço da Elite Acting, você sabe que é para todas as idades, né, uma escola de atores. E hoje quem está aqui comigo é o Christian Colbert, vocês até já viram aqui no programa da Regina, né, e que tem digamos, essa função primordial aí de receber as pessoas lá na Elite, né, porque faz produção, faz também direção de muitas coisas, de muitos projetos. Mas, na verdade, tu é o responsável pelas audições. Acho que são as mais temidas, né, Christian? Acho que é muito importante as audições justamente para a gente conseguir identificar o perfil, né? Normalmente procuram ali a elite para se tornar atriz, ator, então a audição ela se faz muito necessária nesse momento, até para que a gente consiga identificar o perfil de quem está indo, né? Se querer se tornar ator, para saber qual a gente possa encaixar o projeto específico. Mas dá para dizer que a audição é o primeiro passo de tudo. Sim, a audição é o primeiro passo. Tem ali o passo a passo, né, da elite, que seria as meninas que entram em contato, para identificar um perfil, que é as meninas que entram em contato através das redes sociais. Aí tem as secretárias que agindo conforme a disponibilidade de ambos, né? Claro, e aí a terceira etapa, que seria a etapa da audição, que é onde eu entro, né? Que normalmente quando a pessoa chega é passado um monólogo, aí ela estuda o personagem no qual ela vai... personagem que ela vai fazer ali, atuar ali na hora. E a gente trabalha bem a questão das emoções dela, porque atuar é basicamente isso, né? É emprestar nossas emoções para alguém. Eu acho que as pessoas têm muito medo disso, assim, porque sabem que, por exemplo, às vezes o texto vai dificultar um pouquinho. É bem isso, vai ter que dar uma risada, vai ter que chorar. Sim. E eu vou te dizer que o meu maior medo era chorar, gente. Porque é rir comigo mesmo. Agora, chorar é complicado. Sim, exige um pouco mais de técnica, né? Mas tem toda a Elite Act, inclusive, é o melhor lugar para te ensinar a chorar em cena, se tu quiser. Olha, eu vou pensar nisso. Viu, Regina? Agora, Christian, e qualquer idade, né? Seja criança, quer dizer, passa pela audição. Sim, tanto a criança obviamente é de uma forma, a gente trabalha de uma forma livre, até porque elas têm que se sentir à vontade. Mais lúdica, tu diria Mais assim? lúdica, exatamente. A gente trabalha de uma forma com que elas sejam elas mesmas. Porque criança, se botar numa cadeira e ela se intimidar com a câmera, ela não vai querer fazer. Exatamente. Então a gente tem todo aquele jogo de fazer com que ela se divirta, ela tem que ser algo divertido para ela, né? Os pais costumam ficar juntos, ou quem leva a criança costuma ficar junto na audição? Sim. Até os 18 anos os pais entram junto na sala, tanto com o jovem, os pais sempre acompanham. E não pode atrapalhar, né? Sim, os pais eles entram mudo e saem calado, o momento ali é o momento da criança, do jovem, né? É porque às vezes prejudica um pouco também, porque a criança se sente um pouco, né? Tensa, nervosa. Ela já tá no momento ali de tensão, porque a câmera acaba intimidando a gente, né? Então, se tem duas pessoas direcionando, ou seja, eu que tô ali na direção, falando para ela, faz tal coisa, olha pra câmera, e a mãe entra junto, daí ela acaba ficando meio perdida, ela já está perdida, inclusive, daí ela fica meio perdida em para quem eu devo seguir o direcionamento. Sim, exatamente. Bom, e o que acontece depois dessa audição?
Aí a gente analisa os vídeos junto com os diretores, né? A gente tem vários diretores lá na Elite, tu conhece alguns, né? E a gente analisa para de fato saber se a pessoa foi aprovada ou não para entrar no elenco. E aí entra a etapa que seria as diretoras de elenco, se a pessoa precisa talvez de uma preparação ou se ela já vai ser aprovada direto para gravar o filme, enfim. Pois isso é importante a gente dizer também, quer dizer, depois dessa audição, se foi aprovado, aí vai ser encaixado em algum projeto, né? Sim. Para um filme, curta, ou para espetáculo, monólogo, enfim. Isso mesmo. É isso. Isso. Quer dizer, a pessoa depois que passa, daí tá tudo light. Depois que passa a atenção. O problema é ali na hora de ter que trazer mesmo essas emoções, que é o complicado, né? Atuar, mas é tudo técnica, a atuação é técnica. A pessoa... E é depois da audição que a gente vai, então, fazer esse investimento, né? Provavelmente aí num curso, numa oficina, enfim, se a gente quer realmente seguir, né? Por esse caminho aí. Sim, é dado ali as opções para ela, né? Sim, e às vezes os projetos também, gente, servem para que a gente conviva, para que a gente tenha um intercâmbio com as pessoas, né? Não só essa questão de se tornar um ator ou uma atriz. Sim, a questão, muitos pais procuram inclusive teatro para as crianças, para a questão da timidez. O teatro ajuda muito. Eu, inclusive, fiz teatro justamente pela timidez. Eu comecei a modelar muito cedo, mas eu ia pra casting, eu tinha o cabelo comprido, eu queria me esconder. E aí eu precisei fazer o teatro justamente para trabalhar. Isso lá vocês ensinam, com certeza. Obrigada, tá, Christian? Eu que agradeço Volte o convite. sempre, que a casa é sua, né? Obrigado. A casa é da Elite. Voltarei sempre. Afinal de contas, aqui. Obrigada. Bom, a gente vai para o intervalo. O programa da Regina, você sabe, é apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota e Segurança Eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, né? Arte para todas as idades. Patrocínio especial da Simoneto Móveis Planejados, Avenida Plínio Brasil Milano 1689, também Avenida Ipiranga 7630 e ambientes lindos e modernos, você sabe, só aqui na Simoneto. Venha com a gente construir um futuro com mais arte, fazer parte da nova geração de artistas. Venha ser Elite. The answer, it's in your hands. STM Alarmes há 30 anos trabalhando para garantir segurança, tranquilidade e comodidade para você. Investir na segurança do seu patrimônio é investir no bem-estar do seu negócio. Soluções completas em segurança eletrônica, serviços personalizados com as soluções que você precisa. Portaria autônoma, virtual e presencial, monitoramento de alarmes, câmeras para segurança e muito mais. Onde houver abandono, que eu seja um lar. Onde houver fome, que eu seja alimento. Onde houver violência, que eu seja educação. Onde houver medo, que eu seja liberdade. Ajude o Centro Social Padre Pedro Leonardi. A vontade de comer um docinho não avisa quando chega. E nem precisa, porque a PH Doces, que está há 11 anos criando novos sabores, tem uma variedade incrível de tortas e bolos para você escolher. E vai desde um bolo caseiro com vários tipos de coberturas, ao bolo gelado e até as delícias que você ama no pote. E a novidade fica por conta das tortas salgadas, também com vários recheios. Visite a PH Doces em 2 endereços, no bairro Menino Deus ou Petrópolis. Não deu para ir na loja? Tem teleentrega. Prefere saborear as delícias em casa? Temos delivery.
Escolha a PH Doces e adoce a sua vida. Um bom perfume colore seu dia. Linha de fragrância Regina Lima. Você quer ter uma casa linda e aconchegante? Na Jolie Maison você encontra tudo o que é preciso para sala, quarto e banheiro. Todos os tipos de cobertas para esquentar os seus dias e noites. Edredons, cobertores e mantas. Tem também roupões e pijamas de grife e jogos de toalhas de qualidade. Na hora de dormir, você quer ter aquela cama linda e quentinha? A Jolie pode ir até a sua casa e fazer uma cama de cinema. É só chamar. E se você quer produtos diferentes, inusitados, a Jolie Maison é especialista em novidades. Tá na hora de ir para casa? Então não esqueça, passe antes na Jolie Maison, que fica na Getúlio Vargas, 814. Momento da Josiê Pacheco aqui no programa da Regina, né? Ela que traz sempre os benefícios das terapias integrativas, como a gente pode se ajudar, né? Se autoajudar, vamos dizer assim, com as terapias. Hoje a gente vai falar de uma fase que a maioria das pessoas passa, que é a adaptação escolar, né, Josi? Principalmente quando é a primeira vez que a criança vai chegar na escola ou trocou de escola, enfim. Como é que mães e filhos podem estar equilibrados nesse momento? Boa noite, Regina. Boa noite, pessoal de casa. Exatamente. É uma fase onde o filho muda, né? Uma mudança de vida para o filho e para a mãe também. E a gente sempre fala aqui, aproveitando ainda no mês de maio, mês das mães, né, Regina? A importância da energia que a mãe transmite para o filho, né? É uma ligação muito forte. Então, observa-se que muitas vezes a dificuldade também do filho se adaptar nessa nova fase, né, nessa nova vida, vem dessa mãe que por alguma situação se sente insegura, algum trauma, Regina, que ao longo da vida dela, ela vivenciou, ela presenciou, né? Então, mostra uma insegurança para o filho. E demonstra, mesmo que não seja com palavras, tá? A energia a gente sente, a gente pode estar do lado da pessoa, a pessoa não falar nada e a pessoa está captando aquela energia que não é positiva, né? Então, quando a mãe está insegura, ela passa energeticamente essa energia para o filho e ele sente. Então, muitas vezes ele se bloqueia, ele não entra na sala, ele chora, né? Por ele já ter que realmente enfrentar essa mudança e por potencializar, captar toda essa energia negativa dos pais. Claro, tá? bom. Falando aqui das mães, né? De que maneira as nossas terapias aí vão auxiliar, então, nisso? Sempre ressalto que as terapias ajudam a descriar traumas vivenciados, né? Crenças limitantes, ajuda a relaxar, ajuda a realmente se sentir segura, né? E quem usa das terapias como prevenção consegue perceber esses benefícios. Então, aqui ficaria a dica não só para os filhos, né? Porque muitas vezes a mãe vê o filho chorando, Regina, e diz, tem que buscar uma terapia para ele. Mas ela também está precisando. Então, a importância dos dois estarem alinhados energeticamente, mentalmente e fisicamente, né? Buscar esse autocuidado, mamãe e filho. Tem, assim, algumas terapias que são mais indicadas para esse tipo de problema? Eu indico o reiki, a meditação, as barras de axis, a constelação familiar para a mãe poder já se enxergar nesse novo sistema e entender que essa escola que ela escolheu para o seu filho é um sistema familiar também, né? É onde ele vai ali ter novas amizades, ter conexão com os seus professores. Então, a constelação familiar também cai bem, né? Muito bem, tanto para a mãe quanto para o filho, tá? A cromoterapia, né? O floral, a homeopatia, todas essas que eu trabalho. E também super indico as que eu não trabalho, tipo uma yoga, né? Uma hipnoterapia, né? Então, assim, existem outras ferramentas aí, outras terapias integrativas que auxiliam as mães e os filhos neste processo. Que seria importante isso, né? Haver o equilíbrio, ela se acalmar principalmente para poder passar
nessa importância para o filho, né? Desse momento aí. A mãe tem que buscar esse entendimento que ela não estando bem, essa criança vai captar e essa criança também vai potencializar o mal-estar no seu organismo, no seu espírito, porque as terapias trabalham primeiramente a saúde espiritual, a saúde mental e a saúde física. Obrigada, Josi. Eu que agradeço. Valeu. E agora a gente vai lá para aquela loja que eu amo, né? Vocês sabem, a Jolie Maison, que tem tudo de mais lindo, né? Para quarto, para cozinha, para banheiro. Bom, você pode inclusive ir lá para visitar e decidir o que comprar, né? Mas tem a dica da Mira, e é isso que a gente vai ver agora. Oi, Jolies, bom domingo a todas, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar para vocês a nossa nova parceira, a By The Bet. A marca é inspirada na arquitetura e moda minimalista lá de Nova York. A marca, ela é de algodão paquistanês, 300 fios, mas com um toque de 600 fios. Esta estampa foi inspirada na moda de Nova York, que é a Príncipe de Gales. Olhem que linda e tradicional no mundo. Essa estampa em específico foi inspirada no Centro Financeiro de Nova York, que é o FID. Essa estampa remete ao clássico da alfaiataria de Nova York. Já essa foi inspirada na gravataria, uma estampa tradicional das gravatas. Esta cama foi feita inspirada no Fashion Distrito de Nova York da moda. Ela remete ao linho, uma composição clássica feita inspirada no Fashion Distrito de Nova York da moda. Ela remete ao linho, uma composição clássica com listras. E a nossa parceira também possui cobertores. Olhem que lindo, que da nova coleção. Gostaram? Venham aqui para Jolie conhecer essa nova cultura traduzida em roupa de cama. E muito amor no coração. Vocês já viram que hoje, fora do estúdio, tanto eu quanto a Stephanie, por um bom motivo, vim conhecer o consultório dela, que, aliás, é belíssimo. Foi muito bem recebida, como vocês viram aí, né? A gente mostrou para vocês mais ou menos o que acontece quando a pessoa vem aqui para fazer a sua primeira consulta, que é o nosso tema de hoje, né, Stephanie? Porque é super importante a pessoa saber como tudo começa. Então, vamos explicar mais ou menos o que acontece nessa primeira consulta? Vamos lá. Boa tarde, todo mundo. É um prazer receber vocês aqui. Então, na primeira consulta, eu gosto de receber as pessoas. Elas chegam, fazem a sua ficha de atendimento com a minha secretária, onde tem todos os dados importantes sobre saúde pregressa, sobre medicações que usa, tudo isso. Depois a gente passa os pacientes ali para o camarim, onde vão remover a maquiagem. Hoje não foi teu caso, né? Porque... Mas removem a maquiagem, tomam um cafezinho enquanto relaxa na poltrona massageadora e aí passa aqui comigo. Aqui nós vamos conversar sobre a saúde da pele mesmo, a saúde em geral, hábitos de vida, os cuidados que a pessoa vem tendo com a sua pele. Eu vou fazer todo o exame físico dessa paciente, né?
Vou olhar todas as pintas e sinais com o dermatoscópio também, porque faz parte do atendimento dermatológico. E aí ela vai me contar o que está incomodando, o que está preocupando, e nós vamos falar sobre isso de maneira mais profunda. Isso independente da idade da paciente, né? E é importante a gente falar, porque hoje em dia as pessoas muitas vezes dizem que o dermatologista não cuida mais da pele, né? Ele só quer saber dos procedimentos e tal. Aqui, na verdade, a pessoa vai zerar, ou seja, ela vai chegar e ela vai ter que te contar se ela faz alguma coisa ou se ela nunca fez nada, né? E o que ela vai começar a fazer a partir de agora. Isso mesmo, a gente vai fazer um planejamento, eu preciso saber de tudo, mas antes de trabalhar com estética, eu sou médica. Eu tenho formação em medicina, sou clínica geral, depois eu fiz dermatologia, que abrange toda a parte de doenças de unha, cabelos, toda a pele, mucosas. Então, eu não fico só nessa parte estética, eu cuido da pessoa como um todo. E isso entra as medicações que ela usa, eu vou pedir exames de sangue se for necessário, vou investigar, porque eu faço também essa parte de suplementação, tudo que a pessoa precisa para ter uma saúde, porque a pele, às vezes, nos dá sinais de doenças sistêmicas. Então, por isso que eu avalio a pele como um todo. Eu peço para a pessoa, geralmente, tirar toda a roupa na primeira consulta, olho todas as pintas. Muitas vezes, alguns sinais que a pessoa nem dá bola, para mim, são indicativos de algumas doenças. Então, eu vou pedir exames para investigar isso, ou vou orientar que ela procure algum outro colega médico, se for necessário. É importante uma coisa que tu falaste aí, porque também a gente pensa assim, dermatologista pensa só em pele do rosto. Não, né, gente? Também tem a pele do corpo. E, aliás, o que a gente se alimenta, se a gente não se hidrata, isso também está na pele do rosto e na pele do corpo. Exatamente, sinais de doenças sistêmicas, muitas vezes a gente acaba diagnosticando muito precocemente, antes mesmo dos exames mostrarem, por exemplo, sinais de diabetes, de resistência insulínica, de problemas de tireoide, deficiência de vitaminas, né? Tudo isso, às vezes, a pele me mostra. Então, eu, como médica, como dermatologista, tenho essa visão. E aí, depois que eu olhei toda a pele, que eu vi que a saúde dessa pessoa está bem, que nós conversamos sobre isso, a gente entra para a parte estética. Então, por isso que a primeira consulta é tão importante. Ela leva em torno de 1 hora, porque eu preciso conversar sobre tudo. E aí, quando a paciente me traz uma queixa estética, aí sim eu vou para essa parte do atendimento. Ou seja, é bem isso mesmo, a pessoa já tem que vir sabendo que ela vai precisar conversar, vai precisar contar tudo mesmo, né? E é só procurar, então, a Stephanie nas redes sociais, também a gente mostrou aqui endereço, né? Telefone, e marcar. Isso mesmo. Marcando a consulta, a gente faz essa primeira consulta e aí, quando a queixa é estética, a gente faz sim o planejamento de tudo que a pessoa incomoda, de tudo que nós vamos fazer, tudo com muita calma, com muita responsabilidade, mas não esquecendo da saúde. Muito obrigada, então. Por este domingo, a gente já fez aqui a primeira consulta, tá bom? Nos próximos domingos, a gente vem com outros assuntos. Vamos seguir o programa, então. A importância do treinamento de enfermagem individualizado. Esse é o assunto de hoje, do Minuto ACG Home Care, uma empresa de atendimento domiciliar que está no mercado há 23 anos. Olá, eu sou Ana Luísa Petec, enfermeira visitadora da ACG Home Care. Vou falar um pouquinho sobre a importância do treinamento de enfermagem individualizada. Os profissionais que trabalham em home care devem ter em mente que os cuidados são individualizados, tanto para os pacientes quanto para os familiares, por estarem dentro das residências. Estes profissionais estão em constante treinamento, porque as suas tarefas são de grande responsabilidade e exigem muita prática. Auxiliam os pacientes de modo direto e humanizado, lidando com seus interesses de maneira ética. Seu treinamento engloba o aprendizado em prevenção e tratamento de doenças, bem como o atendimento às necessidades de seus assistidos. Da moda masculina, é claro. E, aliás, a gente já tinha comentado aqui en passant esse assunto de hoje,
E ele prometeu e cumpriu. Vai falar das fivelas, gente. Isso é tão Eu tive que polêmico. pesquisar muito, viu? Sério? Sério. Mas é um não assunto tão muito... extenso. Não, é que não é muito comum, né? Falar sobre fivelas, não é? E é engraçado, porque deveria ser mais comum, porque às vezes as pessoas erram e feio na história da fivela. Erram muito. E tu sabia que a fivela, no cinto masculino e no feminino também, tem uma coisa muito... os cowboys é sinônimo e símbolo de poder. Sim, a gente Quanto vê pelos mais sertanejos premiados também, né? eles são nos rodeios, maior e mais vistoso é a fivela. Tá, então a inspiração dos sertanejos é cowboy, provavelmente. Também, provavelmente, né? Que eu já essa dei coisa o de querer ter spoiler. poder deve ser, né? Que eu já dei o spoiler que a fivela acaba chamando atenção, né, pra parte Para de as baixo partes do corpo, baixas. né? E aí, Eu quanto acho maior bem a pessoa estranho. foca, enfim, né? Mas enfim, a fivela é importante no cinto, até porque ela une, né? Então ela segura, nós já falamos aqui sobre o cinto, que ele não é mais um acessório obrigatório, mas para quem opta pelo cinto, a fivela ela é presente. O que a gente tem que tomar cuidado, né, Remo? É o tamanho da fivela. Quanto maior a fivela, mais ela vai chamar a atenção para o visual, o que pode aí trazer um desequilíbrio, tá? E aí, quanto maior a fivela, mais informal é o look. Então, para o homem que quer ficar elegante, quer ficar com estilo, toma cuidado com o tamanho da fivela, tá? Sobre as texturas e materiais, né? A gente vê as fivelas com ouro envelhecido, prata envelhecida, né? Também é mais informal, tá? Então, assim, para quem quer usar um look mais despojado, descolado, pode usar esse material. Para os homens que querem ficar mais na estica, para quem trabalha com terno, com costume, então os metais lisos são os mais indicados. Mas a gente vê muito dourado, né? Nesse assim clássico, nesse cinto clássico. Sim, Esse dourado. cinto fininho, que a fivela é pequena, a gente vê o dourado. Mas é importante tomar cuidado com o dourado, tá? Porque o dourado, ele exige alguns cuidados. Então, o relógio, ele tem que ser um relógio dourado, né? O cinto, quer dizer, a fivela, os tons... isso é importante, a fivela tem que combinar de certa Também, forma com o resto. Exatamente, porque uma fivela dourada com um relógio prata não vai ficar legal. Ou com um sapato preto não vai ficar legal, né? Então a gente sempre procura entender assim, fivela prata, né? O relógio tem que ser prata, a roupa cinzas, azul, né? Já o dourado combina com marrom, com bege, né? Tem que puxar por essa tonalidade. Não, e né? tem que ver essa questão do estilo mesmo, né, com a O fivela. estilo, sim. Porque daqui a pouco a pessoa bota uma fivela que não tem nada a ver com aquela roupa, né? E tem alguns modelos que a gente está mostrando aí, que a gente acha que não tem, mas tem vários modelos, né? Então, daí vai do gosto do cliente, né? Do freguês, escolher a fivela que mais goste, que mais combine com o seu estilo. Sempre o bom senso será melhor, não é? Exatamente. Na hora de usar Eu a acho fivela. que a fivela ela tem que estar ali meio coadjuvante, meio discreta, para não dar ruim. Eu também acho. Vamos pro recado da Simoneto, não? Vamos lá, que eu adoro os móveis da Simoneto. Roda, então. Tudo bem, pessoal? Eu sou Marcelo, gerente comercial aqui da Simoneto da Plínio, e estou aqui para falar para você sobre 3 diferenciais importantes da Simoneto. O primeiro é os 5 anos de garantia, e ele é tanto na madeira quanto nas ferragens. Então você vai estar coberto em toda a estrutura do seu móvel com os 5 anos de garantia. O segundo é a assistência técnica permanente. Depois que passar os 5 anos de garantia, você continua com cobertura e assistência, ajuste de portas e de gavetas e lubrificação de todo o seu móvel. E em terceiro lugar é a entrega e a montagem. A gente tem entregadores e montadores que são próprios da Simoneto. Tudo isso para garantir que o seu móvel tenha uma montagem e uma entrega qualificada e que isso faça com que o seu móvel dure muito mais. Então, se liga nessas dicas e vem conferir aqui numa de nossas lojas.
Hoje tem estreia no programa da Regina. E eu tô muito feliz, tenho certeza que vocês também de casa vão ficar, porque a gente vai ter dicas muito legais, experientes, né? Vamos aprender aqui e claro que vamos degustar também, né? Que ninguém é bobo. Bom, esse é o Rodrigo Lopes, vai ser o sommelier aqui do programa da Regina a partir de hoje, né? E sempre já se comprometeu que vai trazer coisas bem legais pra gente, tá? Bom, eu quero começar apresentando ele, claro, né? Pedindo, porque eu sei que tu tens um currículo muito extenso, então já quero que tu aproveite aí para dizer para as pessoas, né? Então, pessoal, assim, a minha história na gastronomia, ela começa quando eu entrei na faculdade de gastronomia da Federal de Pelotas, né? Uhum. Aliás, tu mora aqui em Porto Alegre e lá em Pelotas também, Isso, né? Eu fico 3 dias aqui, 3 dias em Pelotas e alguns dias do mês viajando o Brasil, divulgando os vinhos, as marcas que a gente trabalha. Tanto da nossa importadora quanto dos nossos parceiros, né? Mas tudo começou, na verdade, o mundo do vinho para mim, porque eu sou de origem alemã. Né? Sou do sul do estado, ali, Pelotas, né? Perto de São Lourenço, então imagina, se bebe lá é cerveja, né? Sempre se bebeu, né? A minha família não tem nenhum hábito muito de beber, né? Os meus pais nunca tivemos bebida em casa, mas a família, meu avô gostava. Meu avô, para te ter uma ideia, lá na década de 80, ele comprava de carga fechada de Brahma e de Pepsi para conta da inflação, ele chegava a caminhão, Mas aí eu fiz outros cursos, fiz engenharia, fiz enfermagem, aquela confusão da juventude. Passou por várias coisas. Até entrar no curso de gastronomia da Federal de Pelotas. E lá, né, na gastronomia, aparecia muito a questão do vinho junto com o prato. E eu ia agora. A tal da harmonização. Eu digo, o que eu vou fazer para entender vinho se eu nunca... Eu só conheço o Santa Helena ali, Carmenere e o Gato Negro, né? E o Reservado Coutitor. Ou o Almaden, né? Que são, dá para dizer, os mais comuns, né? Isso, né? Que a maioria já viu, enfim, pelo menos. Aí o que eu fui fazer? Comecei a pesquisar, eu era muito curioso, né? E aí fui pesquisar, aí eu descobri, numa das viagens que eu estava fazendo, que estava saindo a primeira turma de sommelier de Porto Alegre do Senai RS. Isso em 2011. Em 2011, para vocês terem uma ideia, não existia ABS, existia pouquíssimos cursos no Brasil de sommelier, né? E acabei fazendo esse curso, onde eu me formei no final de 2011, primeira turma, e em seguida foi regulamentada ainda a profissão, porque até então não era regulamentada a profissão. Verdade. E até se eu acho que se for ver lá, cavucar lá no Ministério do Trabalho, eu acho, eu acho que um dos primeiros a ter o registro. Pioneiros. De ter no registro na carteira de trabalho como sommelier. Né? Aí eu era muito... Me atirei bastante, né? Estava me formando em gastronomia. Na época, eu estava fazendo estágio aqui em Porto Alegre com o chefe Gerard, não sei se tu te lembra do chefe Gerard. Que nome, mais ou menos. Que era do Le Bateau Ivre, que é o melhor chefe francês do Brasil, né? Eu era o estagiário dele. Eu recebi um convite para ir para Recife, né? Lá em Recife, já era formado, né? E como sommelier. Aí fui fazer também mais um outro curso de gastronomia, para focar também na gastronomia pernambucana. Tem também alguma especialização internacional, né? Tenho da Wine Spirit. E só que a Wine Spirit 2 e 3 fui fazer posteriormente, né? Mas a minha carreira mesmo começou em Recife. Aí lá... Vê, gente, é um lugar quente, né? Que é calor, que a gente não imagina que as pessoas aí lá tomam muito vinho, na mais verdade. Que aqui no sul, no verão, que a gente já falou sobre isso. Que o gaúcho, ele tem essa particularidade, né? Se bebe muito vinho no inverno, sendo que esse inverno não tivemos inverno ainda, então a gente não teve uma venda significativa ainda de vinhos, né? A gente não vê ainda todo mundo na lareira, tomando aquele vinho. Eu acho que eu estava doente, porque sabe que eu estava procurando no final de semana passado, eu cheguei de Balneário Camboriú, e eu disse assim, eu quero um lugar quentinho com lareira ou um aquecedor, para tomar um vinho tinto. Tava já querendo muito. Tava querendo, assim, eu quero chegar em Porto Alegre, aquele frio, para eu tomar um bom vinho tinto, um lugar bem quentinho, aconchegante, com aquele pelego de ovelha em cima mas não fui feliz. Não rolou, tá bem. Bom, mas enfim, o que eu queria dizer para vocês aqui? Que a gente sempre vai trazer coisas legais, curiosidades também, né, de vinhos. Aqui, por exemplo, tu já abriu um vinho, que eu quero saber que vinho é e o que a gente vai degustar. É claro, porque eu irei. Então, assim, ó, a gente começou a fazer a gente fechou uma parceria agora recentemente. A gente assinou o contrato mesmo ontem, né? Olha. De importação. Então a gente está com essa novidade que a gente tem um parceiro nosso que é um dono de um grupo de restaurantes de Novo Hamburgo. Inclusive depois ele vai fazer um grande evento pro Dia dos Namorados, que vai ter uns espumantes nossos lá depois, se alguém quiser entrar em contato conosco para ter algumas informações. Restaurante e a gente também está passando aqui as imagens, claro, contatos, né, enfim, do Rodrigo,
porque daí depois também esse tipo de vinho, só para lembrar vocês, gente, a gente não encontra nos supermercados, em armazéns, eles são vinhos diferenciados. É só empório e restaurante, né? A gente não trabalha com aquele vinho de entrada, né? Aquele vinho mais popular, né? A nossa importadora, que é a Sr. Lopes, a gente trabalha vinho de ticket médio para grandes vinhos e vinhos premium. Vou experimentar. Sem dúvida. Ele falando e eu querendo experimentar, gente, para. Pessoal, esse vinho aqui foi uma surpresa para mim ontem, né? Porque foi ontem que eu tive a oportunidade de beber ele com mais cuidado e ler a ficha técnica dele. Para ter uma ideia, ele é um 100% Malbec. Ele passa 18 meses por passagem de barrica de carvalho francês de primeiro uso, 100% do vinho. Você sabe o que significa isso, né? Um custo só da barrica de carvalho para esse vinho é R$40, só para ter uma ideia. Só o custo da madeira. Isso é uma coisa importante a gente falar, porque as pessoas dizem, mas isso é frescura, isso não sei o quê. Isso é informação, né, gente? É aprendizado e é experiência. A gente não conhece, obviamente não entende porque talvez o vinho seja tão caro. Sim. É isso que ele está nos passando aqui. Até eu tento, claro, eu sou muito técnico, na verdade. Eu sou sommelier, mas também eu sempre começo e não consigo terminar o curso de enologia e viticultura lá no IFSU, lá de Pelotas. Lá. Faço a matrícula, mas nunca consigo terminar por causa do tempo. Então, na minha formação, na verdade, eu sou muito técnico. Eu vou para a parte da enologia muito. Claro, eu não sou um especialista, mas eu tento aprender com aqueles que sabem mesmo, né? Então eu fui estudar um pouquinho sobre esse vinho até para conseguir comercializar ele, porque o vinho, diferente de outras coisas, tu precisa entender porque as pessoas são, posso dizer, chatas, né? Muitas vezes, né? Exigentes, isso, né? O nosso público, na verdade, os meus colegas de profissão, né? Então eles vão te cavucar, então eu fui dar uma estudada maior sobre o vinho. E esse vinho, ele tem os vinhedos dele são de 96 anos. Sabe o que significa isso? Nossa! Né? Então, assim, tu tem uma uva, menos rendimento de quantidade de uva, mas só que mais qualidade. Eu quero te dizer o seguinte, que nós vamos voltar a falar desse vinho, né? Porque hoje o nosso tempo já está estourado, nosso diretor ali tá brabo porque ele não está tomando vinho, a gente tá, entendeu? Que ele quer o vinho, né? Quer dizer que eu provei, ele quer o vinho, é maravilhoso. Vou ter que me despedir desse povo hoje. Ai, gente, queria conversar muito mais, mas vai ter muitos domingos pra gente falar, tá? Obrigada, viu, Rodrigo? Desde já pela parceria, pela confiança, e a gente tá amando. O programa da Regina termina por aqui, apresentado pelo Grupo STM Alarmes, Portaria Remota de Segurança Eletrônica 24 horas, com patrocínio da Elite Acting, arte para todas as idades. Patrocínio especial da Simoneto, com essas cozinhas maravilhosas que vocês veem aqui, né? Na Plínio Brasil Milano 1689, também na Ipiranga 7630. Ambientes lindos e modernos, só aqui na Simoneto. Um beijo para vocês, um bom final de domingo, espero que com vinho tão bom quanto o meu. Boa semana, obrigada. Vamos fazer um tintim aqui, Rodrigo. Aí, tintim pra vocês aí de casa, tá bom?